Olá, ProChoqueiros! Hoje vamos mostrar algo que vai melhorar a performance da tua suspensão ProChoque Spyder Onix. Vamos apresentar aqui os redutores de câmara de ar. Os redutores de câmara de ar são dispositivos fabricados em polímero de engenharia que foram projetados para serem utilizados no sistema ar das suspensões ProChoque da linha Spyder. Esses redutores têm como função reduzir o tamanho da câmara de ar e dessa forma aumentar a força necessária para você atingir o final de curso. Então, por exemplo, se você está pedalando por um circuito e tem obstáculos nesse circuito que quando você passa por esse obstáculo você sente a suspensão bater no final do curso, né? A pancada é muito grande e ela atinge o final do curso facilmente e o comportamento da suspensão está adequado para as suas preferências, é somente alguns pontos desse circuito que você chega muito próximo do final de curso e você gostaria de mudar isso, o redutor justamente ele vai atuar nessa parte aí, né? Como ele reduz o tamanho da câmara de ar, o que ele faz é aumentar a força da mola de ar. Dessa forma a resistência para você chegar no final de curso ela aumenta, né? E com isso você consegue ter ali uma margem melhor para trabalhar o curso da suspensão com impactos maiores. Uma outra questão em relação ao redutor é o seguinte: ele só atua da metade do curso em diante. Então a sensibilidade da suspensão no início da compressão, para as pequenas irregularidades, ela não é alterada com a colocação do redutor. O redutor ele serve para você ter uma opção a mais de regulagem a partir da metade do curso em diante. No caso da Onix, essa suspensão, a sensibilidade dela é feita através da câmara de ar negativa. Então o que acontece? O sistema, a regulagem correta dele inclui você ter regulado corretamente a câmara de ar positiva e depois a câmara de ar negativa. E a negativa que faz a sensibilidade até aproximadamente ali uns 30 milímetros do curso. Essa sensibilidade que você regulou com a câmara de ar negativa, ela não será influenciada quando você colocar os espaçadores, né, de câmara de ar. Ou seja, o início da compressão que você ajustou de acordo com as pressões tanto da câmara positiva quanto da câmara negativa e mais da negativa para fazer justamente essa leitura no início ali, ela não vai ter influência quando você colocar o redutor de câmara de ar. O redutor de câmara de ar ele terá influência a partir da metade do curso até o final do curso, ou seja, depois que a suspensão comprimiu um ponto, é dali em diante que ele passa a ter influência para aumentar a força para você atingir o limite. Os redutores de câmara de ar são opcionais que atendem necessidades específicas e que, caso você se identifique com algumas dessas situações, pode ser uma ótima opção para você. Sobre os redutores, a primeira coisa que é muito importante é você ter uma bomba de calibragem, e a bomba tem que ser a bomba específica para a suspensão de bicicleta, para você conhecer o comportamento da tua suspensão com diferentes pressões na configuração original sem os redutores. Então dessa forma é muito importante variar as pressões do sistema ar da tua suspensão, conhecer o comportamento em determinada situação e identificar esse comportamento para cada pressão, ele me atende dessa forma, e a partir daí saber se você vai para um redutor, para outro redutor e se realmente o redutor pode fazer sentido para você naquele tipo de pedal. Uma outra situação ainda em relação ao comportamento da suspensão é o seguinte, né? É realmente muito importante você ter o conhecimento da tua suspensão com uma bomba de calibragem sua, porque, por exemplo, se você leva no mecânico, né? O mecânico pode fazer a regulagem para você, pode até instalar o redutor para você, mas o que acontece? O mecânico não vai saber qual o comportamento da suspensão para determinada pressão, e na hora ali na trilha, que é uma coisa que você pode alterar tanto a pressão quanto também fazer a alteração do tamanho do redutor para melhorar o teu desempenho naquele tipo de circuito ou naquele trecho que você está querendo passar com a bicicleta, né? Então assim, o mecânico não vai estar junto contigo. Então realmente essa opção de regulagem é uma regulagem que vai otimizar o funcionamento da suspensão de acordo com a tua preferência para aquele tipo de terreno ou de acordo com o circuito que você vai pedalar, né? E que é importante que você tenha esse conhecimento e entendimento para que você mesmo efetue essa regulagem ali na hora que você tiver com o circuito. Em relação ainda às condicionais, para a gente ter ali aonde que o redutor pode ajudar, nós temos o seguinte, por exemplo, a primeira situação: se você regulou o seg da tua suspensão, né, dentre ali do que a ProChoque recomenda em manual, e o seg está ajustado e você está andando com a bicicleta e está percebendo que a tua suspensão está chegando fácil ao limite do batente, ela está batendo fim de curso,
né, você está amortecendo muito, ela está aproveitando muito do curso e você queria que ela ficasse um pouco mais firme a partir da metade do curso em diante. Então essa é uma primeira situação, que você pode utilizar os redutores, porque você vai garantir que o SEG vai ficar na mesma condição que ele estava, né, que é um SEG que te atende, e o final do curso você vai conseguir trazer ele para deixar a suspensão com uma força maior antes de atingir o batente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, se você vai pedalar por um circuito ou vai ter um trecho dentro do circuito que você tem sequência de obstáculos rápidos e com grandes impactos, essa situação também o redutor te ajuda. Porque como o redutor ele aumenta a força da mola de ar, você quando passar numa sequência rápida de obstáculos ou com impactos maiores, você vai ter sempre a tua suspensão devolvendo para a posição inicial mais rápido. Então ela vai estar sempre numa condição de força maior para que a suspensão esteja preparada para o próximo obstáculo de uma maneira mais rápida. Então se a sequência é muito rápida, você vai passar no primeiro obstáculo, ela baixa, volta. Essa velocidade de reação da tua suspensão vai ser mais rápida porque você tem a mola de ar com uma força maior, né? E isso também evitando ela de o próximo impacto dentro dessa sequência que seja um obstáculo maior, que ela bata o limite do fim de curso. Inclusive nessa situação, nós temos muitos atletas que utilizam o recurso de alterar o comportamento da suspensão através de redutores da câmara de ar, identificando o circuito que eles estão andando, e através dessa identificação ele vê qual redutor, porque tem tamanhos diferentes, né, você vai utilizar para que ele tenha ali o melhor desempenho nesse circuito a partir dessas variações relativas à sequência de obstáculos ou o tamanho do obstáculo que vai dar impacto maior ou menor para poder regular a suspensão de acordo com aquilo que é melhor para ele, né? Uma terceira situação é o seguinte: você já conhece o comportamento da tua suspensão, você quer mudar o comportamento dela ou você quer analisar novas opções de regulagem para atender melhor o teu gosto com as diversas situações de pedal que você faz, e aí sim também é interessante você utilizar os redutores, porque daí você aumenta as possibilidades de regulagem da tua suspensão, né? Principalmente nessa questão da variação da metade do curso até o final do curso. Então essa é uma terceira condicional que vai fazer muito sentido para você utilizar essa opção de regulagem. Em resumo, os redutores de câmara de ar, eles servem para que você tenha uma opção a mais de regulagem, para alterar o comportamento da tua suspensão e deixar ela do jeito que mais te agrada e que seja melhor para você. Para a suspensão ProShock Spyder Onix, nós temos 3 tamanhos diferentes de redutores de câmara de ar. Esse aqui é o tamanho menor. Aí nós temos um tamanho intermediário, que é esse aqui. Depois nós temos o tamanho maior, que é esse aqui, que é um redutor já com um tamanho bem expressivo, com 43,5 milímetros de comprimento. Como que esses redutores ficam dentro da suspensão? A partir do momento que você coloca o redutor dentro da tua suspensão, significa o seguinte: você tinha inicialmente uma câmara de ar com um determinado volume, né? E esse volume era ar. A partir do momento que você coloca o redutor dentro da tua suspensão, o volume que era ar vai passar a ter um volume sólido. Isso aqui significa que você vai reduzir o tamanho e o volume da tua câmara de ar. Então, para uma determinada pressão, por exemplo, se você estava trabalhando com 100 PSI, com a câmera inteira, o 100 PSI ia te dar uma determinada compressão para chegar no limite dela. Quando você coloca um redutor e reduz o volume da tua câmara de ar, para a mesma pressão, você vai ter uma resistência maior para chegar até o limite. Isso significa que você vai precisar de uma força ou de um impacto maior para atingir o limite da suspensão. E quanto maior for o tamanho do redutor, maior será a força necessária, né, para você atingir ali o limite da suspensão. Em relação ao funcionamento do redutor na curva de compressão da tua suspensão, significa o seguinte: você tem um ponto zero aqui na curva e essa curva vem até aqui, por exemplo, com ela sem os redutores. Quando você colocar os redutores, você vai fazer com que o ponto inicial da compressão seja o mesmo, ela vem até um ponto igual, mas a partir ali de um determinado ponto que é próximo da metade do curso, ela passa a divergir as curvas de ponto que aqui no final você vai ter posições diferentes que significam a diferença de força entre você trabalhar com ela sem o redutor e trabalhar com o redutor de determinado tamanho. E quanto maior o redutor, maior é a distância para você aqui no final da curva em relação à força necessária para atingir o final de curso da tua suspensão, né? Se você quer conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da tua suspensão em compressão no sistema Dual Air,
Nós temos no nosso canal um vídeo que explica sobre como funciona o sistema Dual-Air com as curvas em relação a esse funcionamento, né? Um outro detalhe é o seguinte, nós temos o sistema Dual-Air na suspensão Onix e temos o sistema Dual-Air Plus na suspensão Onix Dark. Esses sistemas têm curvas parecidas, porém, no caso da Onix Dark, também tem a explicação no vídeo, ela tem uma curva levemente diferente porque as câmeras de ar foram projetadas para que a suspensão tenha um comportamento um pouco mais progressivo. Mas, na consideração de utilizar os redutores tanto na Onix quanto na Onix Dark, mesmo com essa pequena diferença entre os sistemas Dual-Air e Dual-Air Plus, você vai ter que o comportamento aqui no final da curva é o mesmo, colocando o redutor tanto na Onix ou na Onix Dark, aqui no final da curva você vai ter um aumento na posição do final de curso, que em prática significa você precisar de uma força maior para atingir o limite da tua suspensão e ela chegar até o batente. A instalação dos redutores de câmara de ar é simples, porém merece atenção especial, principalmente para os cuidados de segurança. Primeira questão muito importante em relação à segurança é remover toda a pressão da câmara de ar. Esse procedimento é de extrema importância antes de fazer qualquer desmontagem da tampa da haste. Por que é importante? Porque caso você não remova a pressão e comece a desrosquear a tampa da haste, você pode sofrer um acidente grave, pois a tampa ela vai tender a sair com a pressão que está dentro da suspensão. Então, pessoal, é importantíssimo, remova toda a pressão, zera a pressão da câmara de ar. Também é muito importante que você siga a recomendação de trocar o O-ring da tampa da haste toda vez que for fazer uma alteração em relação a colocar um redutor ou outro redutor ou deixar sem o redutor. Então assim, abriu a tampa da haste, tem um O-ring de vedação. A gente está enviando junto com o kit de redutores alguns O-rings que são para fazer essa substituição. E é importantíssimo fazer essa substituição. Por quê? Porque esse O-ring ele é um item de vedação. E se tiver alguma falha, mesmo que muito pequena, que você não consiga perceber, quando você montar novamente pode acontecer vazamento de ar por conta desse O-ring. Então é imprescindível que substitua o O-ring todas as vezes que você for fazer uma substituição em relação a colocar um redutor ou retirar o redutor. Nós enviamos uma quantidade determinada de O-ring junto com o kit de redutores, mas caso você precise de mais O-rings para outras substituições que você queira fazer, você pode comprar esse O-ring em alguma loja padrão, com a referência 2023. Então a referência padrão desse O-ring para compra, caso seja necessário, é o O-ring 2023. Esse O-ring vai dar certo para essa aplicação. Um outro ponto importante é o seguinte, são as ferramentas. Caso você vá fazer sozinho a instalação dos redutores, o ideal é que você tenha as ferramentas adequadas para não causar qualquer tipo de dano nas peças. Se você não tiver as ferramentas adequadas, o ideal é levar no mecânico capacitado e bem equipado. Esse mecânico deve seguir o procedimento de instalação que segue junto com a tag, que vai junto com os kits e redutores, e utilizar as ferramentas corretas para não ter qualquer tipo de dano nas peças. Outro detalhe é, para você instalar o kit de redutores, você não precisa retirar a tua suspensão da bicicleta. Com a suspensão colocada na bike é possível fazer a instalação sem problema nenhum. Retire a pressão das câmaras de ar até zerar completamente, começando pela câmara de ar negativa e depois a câmara de ar positiva. É muito importante começar pela câmara de ar negativa. Remova a tampa da haste, desrosqueando-a, utilizando uma chave de boca 26 mm ou uma chave canhão 26 mm.
Retire o O-ring de vedação da tampa da haste e descarte-o corretamente. Coloque um O-ring novo na tampa da haste. Rosqueie o redutor de câmera escolhido na rosca inferior da tampa da haste com o auxílio de uma chave Allen 6 mm. Rosqueie a tampa da haste na rosca interna da haste utilizando uma chave de boca 26 mm ou chave canhão 26 mm. E aperte com um torquímetro com ponteira de chave canhão 26 mm utilizando torque de 10 Nm/m. Pressurize a câmara de ar conforme as orientações do manual do proprietário e ajuste o segue. Após a instalação do redutor de câmara de ar na tua suspensão, agora é a hora de fazer os testes. Como é que nós vamos testar? Primeira coisa é assim, instalou o redutor, utilize as mesmas pressões que você já está acostumado, tanto na câmara de ar positiva quanto na câmara de ar negativa, lembrando que para iniciar a regulagem da Onyx é sempre começando pela câmara de ar positiva e depois a câmara de ar negativa. Nós vamos utilizar essa pressão como base de referência para todas as opções de redutores nesse teste. Depois disso, vamos imaginar um circuito, ou um trecho que você já conheça bem o comportamento da tua suspensão sem o redutor. Esse circuito ou esse trecho é o que nós vamos utilizar para entender como é que vai alterar o comportamento da suspensão a partir da colocação de um redutor ou, no caso, de outro redutor. Então assim, colocou o redutor, coloca a pressão nas câmaras de ar de acordo com aquilo que você já está acostumado para a gente não alterar o início da compressão e vamos utilizar nesse circuito principalmente ali os trechos que têm a maior sequência de obstáculos ou que têm obstáculos maiores que com a suspensão sem o redutor ela estava chegando facilmente no limite ou batendo ali o final de curso. Então você vai colocar o primeiro redutor, coloca a pressão que já está acostumado e faz ali uma volta nesse circuito e ver se o comportamento mudou. Ideal, anotar a pressão que você está utilizando e fazer uma anotação em relação a esse comportamento. Se você acha que ficou bom, ruim, alguma coisa assim que você tenha referência. Se não ficar legal, altera a pressão, faz alteração ali nas pressões, considerando sempre que alterando a câmara de ar positiva você vai aumentar ainda mais ali a força para bater o fim de curso e alterando a pressão da câmara de ar negativa você vai ajustar a sensibilidade. Então altera as pressões, mexe ali com as pressões e faz novamente uma volta no circuito ou passa no trecho ali onde você está tendo ainda a dificuldade ou atingindo facilmente o final de curso.
Se ainda assim não der certo, vamos trocar por outro redutor. Então faz o procedimento novamente, troca o redutor, né? Começa de novo com a pressão que você já estava acostumado, que é a pressão de referência, e passa ali no circuito e vê se você atingiu o comportamento ideal, principalmente no final do curso, né? Se a suspensão passou a ficar com uma distância ainda considerável para não bater o final do curso. Se não der certo, vai para o terceiro redutor, sempre fazendo como base a pressão inicial, que você já está acostumado, e depois fazendo a alteração das pressões e anotando para ver como é que fica o comportamento. Ao final desse teste todo, nesse tipo de circuito, você vai ter ali um conhecimento sobre como que o comportamento da tua suspensão pode alterar, utilizando qualquer um dos redutores e alterando a pressão das câmaras de ar, para que você possa utilizar isso aí conforme o circuito que você for pedalar ou conforme a tua preferência para aquele dia de pedal. Se você se identificou com as explicações que nós demos aqui no vídeo, quer ter uma nova experiência com a tua suspensão, os redutores de câmara de ar podem ser uma excelente alternativa para você. Os redutores estão disponíveis através do nosso site e são compatíveis com a linha de suspensão ProShock Spider. Esperamos que você tenha gostado dessa novidade e nos vemos em breve. Até mais, pessoal!